todo mundo falou contra isso, contra o Jango, né? Quer dizer, então é isso, né? Na página 183, a gente tem uma conclusão, digamos assim, estatística, né? De que os alemães foram sendo diminuindo. Eu diria, esse é o obovo ululante, assim, porque é uma imigração, a imigração cessa, sim. As pessoas daqui a pouco começam a nascer no Brasil, e aí não são mais alemães, né? Então, eu diria, essa tua conclusão é um pouco na página 213, eu tenho essas coisas assim, essas derrapadas que a gente dá, mas o Abramo Trades era ligado ao Partido Liberal, mas depois ingressou no federalista. Eu diria, isso é o normal. Sim. No entanto, no Partido Republicano, não sei o que, aí seria, mas eles estavam na oposição, os liberais, quando foi proclamada a República. Né? Então, só tirar o mas. Depois da proclamação. O mas indica assim, ele foi para um lado contrário. Não, ele ficou no lugar esteve, né? Página 189 também é uma coisa assim que pode dar essa questão política um pouco, né? Porque tu tens a questão de que não havia negros, pardos ou mulatos. Também é uma coisa assim. Quantos empresários em São Paulo eram negros, pardos ou mulatos, eu diria, né? Mas uma análise estatística mesmo, né? Não, tudo bem. Mas no campo da prosopografia, os caras colocam, tem poucas mulheres. Certo, mas é isso, né? Eu acho que também é um pouco assim, é como diminui nos alemães, é um pouco, no conjunto é óbvio, e do ponto de vista político correto, é exatamente as pessoas vão dizer, tá na cara, Santa Cruz nem podia ser diferente, só que em Bagé ou em Uruguaiana provavelmente também não é diferente. Essa é a questão. Tu tem um reverbero aí que tu conheces muito bem, eu trabalho com isso, que da tua tese, e aí diz, olha só, lá na tese do Andrew está provado que não tinha negros empresários de Santa Cruz. Não sei onde tinha. Essa questão que é politicamente correta, né? Depois, só uma coisa assim, eu estava na casa da Silvana Krause, eu acho que faz 3 semanas, e ela me disse, nós estamos indo amanhã, acho que era um sábado, ela disse, amanhã nós estamos indo para Santa Cruz, porque a Unisc vai fazer 50 anos. E tu dizes que foi fundada em 64 aqui. Então, a FISC. A FISC. A FISC, ela disse que, agora, muito recente, ela foi, eu não me lembro agora que dia, mas agora, fim de... A FISC, provavelmente. É a FISC, a Universidade Local. Bom, então isso só né, de coisas assim, mais gerais. Então, dizer assim que acho que isso é uma coisa que tu pegasse de mim, né, que eu acho que tu mostras muito bem, eu acho que é uma outra coisa agora, talvez mais até para tu pensares no futuro, que eu vou falar agora. Isso agora são questões assim, né? Mas uma dessas coisas, e isso foi uma sugestão que eu dei naquela vez para ti, tu colocas isso, que é, aparentemente, o teu trabalho confirma uma coisa que eu há muito tempo já estou dizendo assim, quer dizer, a política, os protestantes têm agora os protestantes ficam na administração. E eu acho que o teu coisa do banco é a coisa mais típica, onde tu tem isso, tu tem lá a tabela da diretoria, tu tem umzinho católico ali. Quando aí, inclusive, eu fico um pouco em dúvida, tu conta toda a história do Amcha, do padre, a La Alba no cantinho, né? Tu conta toda a palavra, tudo uma coisa católica, aí tu vai para Santa Cruz e tu tem na diretoria umzinho do católico. Né?
Tá? Essa é uma coisa assim, e que talvez continue até hoje um pouco assim, né? Quer dizer, os protestantes, porque a gente tem uma tradição católica, o país no Império tinha coisas formais de acesso, né? Então, essa coisa, mas os protestantes estão lá, estão em cargos, digamos assim, de administração, muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que no futuro talvez... também uma outra coisa que eu acho que poderia se trabalhar no futuro, né? É essa coisa da origem de Santa Cruz, né? Eu acho que tu não leste, tu não citas, né? O Flávio Cote, né, que é um santa cruzense, eu não sei se ainda tem uma relojoaria. Cote, uma relojoaria, fica ali na Chaforiano, bem perto da praça, na diagonal da praça, assim. Né? E o Flávio tem uma pessoa muito doida no bom sentido da palavra, assim, ele é professor de literatura e tal, inclusive, mas ele tem uma tese, do que é Santa Cruz. Tá? Porque Santa Cruz tem essa coisa, eu acho que tu descreves muito bem aqui na tua primeira parte, essas coisas aí, tu tem figuras importantíssimas ali. Eu acho que a Flávia Schilling e o Paulo Schilling são desses Schillings que estavam metidos na Revolução Federalista. Pode ser. Não, eu acho que sim. Claro. Bom, mas o Flávio Cote diz, por que Santa Cruz é assim? Porque Santa Cruz é a tentativa de uma nova tentativa de edificar a fracassada Revolução de 48 na Alemanha, na floresta da América do Sul. Então, esse é bom, uma outra coisa que eu até conversei com o Rodrigo ali, né, que eu acho que se eu não tivesse conta, isso não é nem um caso do futuro, mas eu acho que você dá conta, quando tem o caso Kliman, está lá como advogado, e de repente o Pedro Simão, que parece, quem conhece a biografia, bom, o Pedro Simão cai de paraquedas em Santa Cruz, vindo lá de Caxias, no Asa Delta, assim, para Caxias, tá? Acontece que eu não sei como Pedro Simão é casado com a Alice Reuser, que não é ninguém menos do que desculpem, ela é casada, não, a irmã do Pedro Simão, Alice, é casada com Siegfried Emanuel Reuser, que não é ninguém menos do que o primeiro presidente do MDB no Rio Grande do Sul, Bom, então eu acho que tem a ver com isso que o Pedro Simão acabou, não sei se na época já era casado, ou se certamente a Alice já era casada, assim, porque o Reuser era mais velho, eu acho que o Pedro Simão Reuser já teve uma, né? Então, eu acho que tem coisas interessantes ali, tá? E essa coisa do Sicredi, justamente, né? Porque o Sicredi, hoje em dia, ele se considera a continuidade do Amstrad Imperial. Tá? Bom, só que Santa Cruz me parece que foi uma coisa diferente. Ele não era esse movimento, não só pelos protestantes, mas eles fizeram lá um banco, digamos assim, o modelo é esse. O modelo é do Amstrad, o Amstrad vai lá, fala com as pessoas mas me parece que é isso. Tá? Então, esse é uma outra coisa que eu acho que no futuro tu ias olhar. Tá? Outra coisa que tu tem, já que tu falaste dessa comparação com o CAI, né? E tu falas lá que quando eu escrevo a apresentação do texto da Silvana, a Silvana levou aquele choque. Quando encontrou o Carlos Winkler disse, mas caramba, se essa coisa tem a ver realmente com o protestantismo, quer dizer, se os protestantes, se tu provou por A mais B que os protestantes são tão bons em serem empresários,
por que o pessoal de Caxias, que veio muito depois, porque veio 26 anos depois, veio lá para os morros, lá para os campos dos Bugres, um negócio complicado, né, e tal, e o pessoal de Caxias hoje dá de 3-1, ou de 2-1, ao menos em Santa Cruz, né? Da onde é que vem isso, tá? Bom, eu diria, Caí é a mesma coisa e olha, Caí está muito mais perto de Porto Alegre e o Rio está, não precisa nem fazer a ramal ferroviária, né, porque é só botar no barquinho e trazer para Porto Alegre, e Caí dá uma olhada lá. Agora que tu passa na faixa, né, se tu olha, Caí está parado no tempo ali, eu acho que também seria uma coisa interessante para... Sim. Bom, e a última observação talvez eu estou mal informado, né, mas tu falasse, o André falou bastante sobre isso, né, esse processo de internalização, não é, dessa elite aí, e dessas empresas, né, e essa elite parou um pouco, mas tu tem o caso da Mercur, né, eu ouvi que a Mercur hoje em dia é considerada paradigmática acho que até pela Fundação Getúlio Vargas, na sua administração, que, pelo que eu sei, continua na família, né? Então, quer dizer, eu acho que ali tu terias um caso onde a família não se perdeu e soube se renovar, né? E soube botar digamos assim, inclusive tem essa coisa da terceira geração que não virou bandadeira, né? Eu não sei, eu não conheço, mas eu li que a Mercur é considerada hoje uma empresa cuja administração é extremamente competente, moderna e tal. Então, eu acho que são muito mais coisas, não tem que responder, mas assim, coisas que tu no futuro podes estudar um artiguinho na revista e tal, enfim. Tu cumpriste assim com uma grande capacidade, né, e persistência nessa tua tarefa de escrever matéria de doutorado, e parabéns. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor Renê, pelas suas considerações com essa palavra. Então, para que, bom, faça suas considerações, Anderson, sobre o que foi colocado. Certo. Professor Renê, agradeço as suas considerações. E eu, desde a qualificação, né, comecei... Porque no início, quando eu e o Flávio, quando eu comecei a ser orientado pelo professor Flávio, né, o Flávio falou o seguinte para mim: Anderson, esquece Santa Cruz do Sul. Esquece Santa Cruz do Sul. Vai estudar Santa Cruz do Sul, mas tu esquece Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul ele vai ser um estudo de caso para ti. Tanto que o meu segundo capítulo ali, que é sobre a prosopografia, ele era para ser o primeiro capítulo, né? E Santa Cruz era para ser um estudo de caso. Né? Tu vai pegar o método prosopográfico e vai tentar, né, analisar aquela elite local, mas ao mesmo tempo pode pegar esse método e fazer com Caxias, tu pode fazer com Rio Pardo, Cachoeira, né? Enfim, tu vai tentar organizar dentro sobre a óptica do Wright Mills. Aí na qualificação, o professor Renê e a professora Lúcia falaram: não, tem que, né, contextualizar a cidade, né? Tem que ter essa, vai ter que estudar a cidade e tal. E daí eu resolvi, não, então vou aprofundar bem essa questão aí da questão religiosa, né? E aí comecei a pegar justamente aquela consideração final ali que aparece no livro da Silvana Krause, né, do Weber, né? A questão de que Santa Cruz do Sul, né, se formou em 1849, Caxias do Sul se formou em 1870 e Caxias do Sul é 3 vezes maior que Santa Cruz do Sul, se industrializou muito mais rápido, né? E aí São Sebastião do Caí se formou em 1825 e também parou. Isso mostra, né, que a questão religiosa não tem, né, não é determinante, mas prova, acima de tudo, que o capital social foi fundamental, né? Tanto provado de que algumas empresas, né, o Companhia de Fundo Santa Cruz, por exemplo, em algum momento foi dirigido por João Nicolau Klima, pai do Euclides Klima, né? É católico, com todos os acionistas da diretoria protestantes. Mas é o cara que conhecia o Borges de Medeiros, que tinha trâmite, né, aqui em Porto Alegre e tal, é o cara que foi escolhido para negociação, né?
A Caxias ela pode ter se industrializado também não só pela questão da rede de relações que já havia estabelecido, mas também porque, né, esses dias eu vi uma entrevista do economista Carlos Paiva, da FEE, né, falando dessa diferença, né, de Santa Cruz para Caxias, e ele mencionou, né, o Carlos Paiva foi meu professor lá na Unisc, de que, bom, a uva, por exemplo, tu tem que beneficiar lá, né, enquanto que o fumo tu pode secar e exportar ele. E a boa parte das indústrias de cigarro que hoje estão em Santa Cruz do Sul, elas estão muito mais em função de incentivos fiscais. Ou seja, o Estado ele se desonera, né, para poder aceitar essa contrapartida. Mas, senão, não haveria necessidade. Porque um caminhão de fumo prensado produz 10 caminhões de cigarros. Um caminhão de fumo prensado, seco, produz 10 caminhões de cigarro. Então não há necessidade de tu ter uma Philip Morris em Santa Cruz do Sul ou Souza Cruz. Elas estão lá justamente por causa dos incentivos fiscais. No momento que tu terminar os incentivos fiscais, vale mais a pena para elas transferir seu parque industrial para São Paulo, onde o mercado consumidor é mais próximo. Com Caxias, não. Caxias, pô, tu colhe a uva, né? A uva ela tem que ser beneficiada lá. Tu não pode transportar a uva para outro lugar, senão ela vai estragar, né? E aí isso mostra um pouco da complexidade da evolução das elites locais. A versão sobre a Santa ela se formou antes e não conseguiu se industrializar como Santa Cruz conseguiu. E Santa Cruz não possuía rio. Então, o fumo era um produto que eles beneficiaram, a partir de 1850, 60, por ser um produto leve, fácil transporte de Rio Pardo, da Santa Cruz até Rio Pardo, e, enfim, conseguiu juntar um capital, uma força local que foi potencializado pelas redes de relações que já haviam sido estabelecidas e costuradas por essas elites. Mas, enfim, depende também muito da dinâmica, local, regional, nacional e global. Esses tipos de relações elas são determinantes, na formação dessas elites. Então seria mais ou menos essas questões. Ok, obrigado, Lucas. Então, passo a palavra para o Luciano, agradecendo a presença na banca, à vontade para as considerações. Então, boa tarde a todos, meus parabéns de antemão, e quero dizer que é um prazer estar aqui na banca com os colegas. Foi um prazer ter tido a oportunidade de ler em primeira mão o teu trabalho. A Tatiane está aqui te assistindo, está trabalhando com empresários, não empresários exatamente, o AP, mas enfim, com empresas alemãs. Então, não é exatamente o meu tema, mas me interessam uma série de questões circulam em torno do teu tema, e tenho discutido algumas dessas questões com a Tatiana em função do trabalho dela, diretamente, e então foi um privilégio ter tido essa oportunidade, gostei muito do teu trabalho. Eu vou procurar ser breve também, eu não vou retomar questões que os colegas já colocaram, acho que todos colocaram bem, essa é a vantagem de ficar por último, mas a gente é criativo e encontrei algumas outras aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, não vou nem entrar nas questões todas que o André já levantou e pontuou muito bem, em termos de tema, de pesquisa, de documentação, de metodologia, todas essas questões das tuas fotos, dos teus gráficos, das tuas tabelas, do diálogo deles com o texto, que eu acho que é uma coisa que também nem sempre é fácil, ou nem sempre acontece, no teu caso acontece, de fato, as tuas fotos, tabelas e gráficos nos ajudam a visualizar ou a compreender algumas coisas que tu está discutindo ali, isso também é método. Então, acho que todas essas coisas, elas estão muito boas, muito bem feitas, acho que são pontos muito positivos. Tem a preocupação que a André também já destacou da questão da discussão disso, não só de fazer isso, mas de discutir isso e mostrar como tu faz isso. Eu acho que faz isso muito bem, com cada tipo de fonte, com cada, enfim,
né, etapa do teu trabalho, né? Então acho que realmente tu nos dá o mapa todo, né, de por onde a gente vai caminhar, onde é que tu quer chegar, enfim. Né? Então tudo isso só reforçando, né, parabéns por todas essas questões, acho que são questões muito consistentes, importantes. Né? Algumas questões bem pontuais, eu não vou entrar também mais a miúde nelas, porque era vice-diretor, mas depois ele vai nos contar vice-diretor do quê? Isso. Tá. Claro, isso. Tá. E, por fim, última questão mais pontual, em mais de um momento na tese e na tua apresentação também, Anderson, tu coloca o Banrisul como o sucessor do Banco da Província, como sendo o mesmo banco. Talvez, no modo de colocar isso, tenha ficado não tão bem colocado assim, dá essa impressão, pelo menos, como se fosse o mesmo banco. O Banco da Província se tornou Banrisul. Não é. São dois bancos distintos. Tá? Um não é sucessor do outro. Ambos coexistiram, inclusive, durante alguns longos anos. Né? E o Banco da Província vai depois ser fundido com o Banco Nacional do Comércio, com o Banco Industrial, enfim. E o Banrisul é outro banco criado pelo Vargas em 28, no primeiro ano do governo dele, no Rio Grande do Sul. Tá? Então dá uma revisadinha no modo como tu coloca, não sei se foi de fato uma informação equivocada que tu imaginou que fossem de fato bancos, o mesmo banco, né, que um se transformou no outro, enfim, ou se foi o modo de colocar no texto que de repente ficou meio truncado, mas dá uma revisadinha nisso, tudo bem. Porque são diferentes e coexistiram durante um período. Tá? Bom, agora uma questão que tu já explicou e tu já definiu isso na tese, mas talvez tu pudesse detalhar um pouquinho melhor um aspecto, pelo menos, da tua delimitação do corpus de análise, né? Me chama a atenção o seguinte, tu está trabalhando com os empresários de Santa Cruz entre 1905 e 1966, esse é o teu período de análise. Isso. Mas tu toma por referência, para delimitar o teu corpus, uma matéria que saiu na Gazeta do Sul de 47, que lista 76 empresas, da onde saem 189 empresários. Tá? Ok, eu entendo os teus argumentos todos, a tua explicação, tu é super cuidadoso nisso, eu acho que isso, né, eu concordo com essas questões todas que tu coloca, para mim elas ficam claras. A minha questão é, dessas 76 empresas, porque, claro, tu está trabalhando com essas 76 empresas, mas tu vai trabalhar com isso numa perspectiva geracional. Isso. Colônia, vila, cidade. Né? A partir da geração dos empresários. Mas essa delimitação aqui é das empresas, não dos empresários, é das empresas. Tá? Essas empresas que lá em 47 estão sendo elencadas pelo jornal como as 76 empresas tradicionais de Santa Cruz, essa é a minha dúvida, elas abarcam o teu período de 1905 a 66? Não. Elas já existiam em 1905 e elas vão continuar existindo até 66? Não. Essa é a minha dúvida. Tu entende onde eu estou querendo chegar, o porquê da minha dúvida? Porque, na verdade, é assim, ó, se as 76 não se enquadram, lá em 47 elas se constituem, naquele momento, nas empresas tradicionais de Santa Cruz. Tá? Mas lá em 1905 elas já existiam, lá em 66 elas continuam existindo? Se sim, quais, por exemplo? Se não, será que aquelas empresas que não, elas te permitem pensar nessa perspectiva geracional? Essa é a minha questão. Essa é uma questão que eu acho que
Isso escapou, eu não sei se isso que eu estou te colocando, se essa perspectiva ela te preocupou e tu refletiu, enfim, sobre ela e tu acabou ainda assim optando por esse recorte, por esse critério de seleção, ou se de repente foi uma questão que não te ocorreu, né? E aí eu estou te colocando isso agora, como é que tu vê um pouco isso, porque eu acho que isso pode, imagino eu, não sei, pode talvez fazer diferença nessa análise geracional. Tá? Não sei, tá? Eu queria te colocar um pouquinho nisso. Não sei se tu vai ter condições nesse momento de me responder exatamente isso, mas eu acho que é uma questão que talvez seja importante para definir um pouquinho melhor, talvez. Tá? Uma outra questão ligada a essa de novo, define de forma super clara o que tu está entendendo por elites, né? Tu nos explica de forma super clara a questão das gerações, enfim. Mas aí tu vai trabalhar com empresários, ok. Aí, nessas gerações, colônia, vila, cidade, estão entrando, como é que tu define empresários? Talvez, qual é o teu conceito de empresário aqui? Porque nessa categoria empresário estão entrando pessoas das 3 gerações. Desde o cara lá da colônia que abriu um armazém de secos e molhados, até o Henning. Todos eles estão na categoria empresários. Tá? Enfim, pensar um pouquinho sobre o conceito empresários, como é que tu definiria? Porque eles estão entrando todos todos os secos e molhados ao Henning, eles estão todos na mesma categoria, independentemente da sua geração. Sim. É adequado eu chamar aquele cara dos secos e molhados de empresário? Tanto quanto eu chamo o Henning de empresário? Tá? Eu estou te colocando isso, eu gostaria de te ouvir sobre isso, porque essa é uma discussão, por exemplo, que a gente teve e que eu não sei se está 100% resolvida, por exemplo, em relação ao trabalho da Tatiane. Só que no caso dela, como ela está trabalhando com empresas, não com empresários, o critério foi as empresas afiliadas na Fiergs na data tal. Está lá o critério. Está lá o critério. Entendeu? Os estatutos da Fiergs na época dizem quais são o que eles estão considerando como empresa com capital X, com funcionários X. O que não se enquadra nisso, eu não estou considerando empresas ou empresários, entende? Porque senão, de repente, eu posso, não sei, né? Eu posso, daqui a pouco, estar concluindo algumas coisas de uma forma um pouquinho distorcida, talvez, não sei, né? Por essa diversidade. Estou de novo pensando alto aqui contigo. Tá? Outra questão, o Rodrigo já falou aquela questão da legalidade do golpe militar, tá? Então eu tinha anotado aqui também, eu vou pular, tá? Eu acho que o Rodrigo já pontuou bem, acho que é uma questão que é tangencial no teu trabalho, mas que ela aparece ali, de repente, dá uma revisadinha, tá? Eu concordo com a observação do Rodrigo. A mesma coisa eu te diria, Andres, em relação ao que tu chama de padrão eleitoral, lá de Santa Cruz, né, que normalmente se aproxima do governo, do executivo, enfim, né? Lá na página 99, 100, nesse momento tu está fazendo um pouco essa discussão. De novo, é uma questão que tu tangencia apenas quando tu mostra a questão dos laços políticos dessa elite, né? Mas a observação o padrão eleitoral PSD-PTB no Rio Grande do Sul, a historiografia mostra isso, ele é um pouquinho diferente, significativamente diferente, do padrão eleitoral PSD-PTB no resto do país. O PSD no Rio Grande do Sul passa por um processo que a historiografia chama de udenização.
Tá? O PSD no Rio Grande do Sul ele é oposição ao PTB. Tá? Ou seja, em nível regional o PSD é oposição. Nesse sentido, não sei como é que se colocaria, né, relativizar talvez um pouquinho a afirmação lá do caso de Santa Cruz, não sei, o caso local, não tenho conhecimento, né, mais específico, mas o predomínio do PSD em Santa Cruz, ele não se aproximaria, por exemplo, o predomínio do PSD em Santa Cruz ele é recorrente ao longo desse período todo. Né? Não corresponde isso no Estado, por exemplo, em que em alguns momentos o PTB tem esse predomínio, tá? No Executivo. E no Legislativo o PTB tem predomínio durante todo esse período. Há uma hegemonia PTBista durante todo esse período no Legislativo Estadual. E no Executivo há uma alternância. Tá? Então, não necessariamente a continuidade do PSD em Santa Cruz se aproxima do Executivo da hegemonia estadual. Porque aí, na hegemonia PTBista, Santa Cruz é a oposição. Sim, sim. Entende? Então, aí, isso é uma questão tangencial, mas quando tu estabelece a relação dessa elite de Santa Cruz com o poder estadual, o seu jogo político e tal, em alguns momentos, pelo menos, a coisa poderia caminhar um pouquinho diferente. Sim. Não sei, tá? Mas só uma observação de novo. E duas outras questões, amigos, aí eu fecho. Uma questão bem pontual também, é mais uma questão de talvez ser um pouquinho mais explícito, não sei, mas na página 184 tu fala do aumento de católicos entre a elite de Santa Cruz. Tá? Na página 184, que há um aumento do número de católicos entre a elite empresarial de Santa Cruz. Tá? E aí eu acho que talvez seja uma questão mais de redação, enfim, que diz, bom, uma base empresarial sólida teria contribuído para isso. Né? Aí, bom, mas de que maneira essa base empresarial sólida teria contribuído para isso quando tu vinha demonstrando até então que a base empresarial mais sólida é, na verdade, protestante? Ela não é católica. A base empresarial católica ela não é tão sólida quanto a protestante. Tu vem mostrando isso o tempo todo. E aí agora tu nos diz, bom, mas a base empresarial sólida contribuiu para o aumento da elite católica, dos católicos entre a elite santacruzense. Aí tu cita mais adiante um pouquinho, eu acho, o fato de que a decadência de algumas outras cidades da região teria levado as elites dessas cidades para Santa Cruz, tá? Mas igual eu fico pensando, bom, se esses caras têm para Santa Cruz porque esses caras faliram, porque esses caras tiveram lá, entraram em crise lá nas suas cidades, de que maneira esses caras vão chegar em Santa Cruz e se constituir em elite? Tá? Talvez alguma coisa, talvez o modo de colocar não tenha ficado tão claro, tenha ficado um pouco truncado e deu essa impressão, não sei, né? Mas é uma explicação que ela não fica muito legal, não. Tá? E aí, duas questões finais, vou ser breve. Uma, a respeito do teu capítulo 2, é que eu estou falando um pouquinho, Anderson, essas duas questões que eu vou te colocar, elas têm uma relação entre si.